ouviu bastante, obrigado, querido. Você já ouviu bastante essa palavra comungar na sua vida? Que ela significa comunhão. É um momento que quem já é batizado, que já se tornou membro da igreja, vai participar do pão, que é símbolo do corpo de Jesus, e do vinho, que é símbolo do sangue do Senhor Jesus. E nós precisamos fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, em paz. Não é bom cear ou participar da ceia com o coração perturbado. Então é bom a gente fazer isso em paz. É bom a gente fazer isso, como o próprio nome diz, em comunhão. Comunhão não só com Deus, mas comunhão também com as pessoas. Comunhão com as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu posso ter comunhão com Deus sem ter comunhão com as pessoas? Para mim ter comunhão com as pessoas, eu preciso primeiro ter comunhão com... Ou melhor, para mim ter comunhão com Deus, eu preciso primeiro ter comunhão com as pessoas. E é tão gostoso estar em comunhão, estar em paz. Eu não falo só estar em paz com os irmãos da igreja, eu falo estar em paz em casa, com o esposo, com a esposa. Eu falo estar em paz com os irmãos de sangue em casa. Eu falo estar em paz com a família. Eu falo estar em paz com os amigos. Aí você pergunta, pastor, mas eu estou com um problema com uma pessoa lá no meu trabalho e eu não posso cear por conta disso? Você pode cear. Você pede perdão para Deus, ceia, e na primeira oportunidade você pede perdão para essa pessoa, para que você viva em paz. A coisa mais linda do mundo é viver em paz. Infelizmente tem gente que encara errado a questão do perdão. Tem gente que acha que pedir perdão é humilhação. As pessoas dizem, não, eu não vou me humilhar. Pedir perdão é nobreza, é realeza. Só quem faz isso é quem é filho de rei, de príncipe, filho de Jesus transformado, sabe? É nobre. Sabe, tem pastor, eu já trabalhei com pastores que não pediam perdão porque achavam que estariam se humilhando. Mas quantas vezes eu falhar com um de vocês, né? Quantas vezes eu vou pedir perdão para vocês? Porque não é um ato de humilhação. Aparentemente parece, mas é um ato de reconhecimento. Eu reconheço que eu errei e eu preciso ficar em paz. E para mim ficar em paz eu preciso pedir perdão. É tão lindo pedir perdão. Queridos, pedir perdão é até mais bonito que perdoar. Perdoar é mais fácil, porque nem todo mundo perdoa de coração. Mas a maioria das pessoas que pedem perdão fazem isso de coração porque não estão aguentando viver com aquilo e vão pedir perdão porque querem mudar. Às vezes a pessoa não perdoa, ou é durão, tipo, te perdoa, mas tu não faz mais isso. Não é perdão. Perdão é você abrir a boca e dizer, eu te perdoo do profundo do meu coração. Amém? E o Salmo 133, que é um salmo propício para hoje, que é um culto de Santa Ceia. Eu estava pesquisando sobre esse salmo e lendo um pouquinho hoje à tarde. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião.
E ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Feche sua Bíblia para você concentrar melhor para cá. Quando a gente lê este salmo, a princípio, quando você faz uma leitura superficial, a primeira, você entende só esse primeiro versículo. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Mas quando chega já para o versículo 2, que diz: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Aí já complicou tudo, né? Que negócio é esse de barba, que desce sobre as vestes. Aí você já não entendeu mais muita coisa. Mas eu quero hoje, sob a direção do Espírito Santo, tirar algumas dúvidas nesse salmo e até colocar por terra alguns ensinamentos errados, tipo, na Bíblia, eu não sei se você leu, está em Atos dos Apóstolos, e também uma das epístolas de Paulo, que eu não lembro agora, fala sobre isso. Paulo, ele era missionário, ele saía por aí pregando a palavra, ele é um grande missionário, um grande evangelista, ele evangelizou quase que o mundo civilizado da época dele. E ele tinha um companheiro de viagem chamado Barnabé, que era amigo seu, ele era irmão em Cristo e também amigo. Barnabé era até mais antigo na fé. Quando Saulo aceitou a Jesus e se tornou Paulo, que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, Barnabé já era cristão, Barnabé já servia ao Senhor Jesus. Inclusive foi até Barnabé que apresentou Paulo para os outros apóstolos. Ninguém queria receber Paulo na igreja, foi o maior problema para receber Paulo na igreja, porque ele era perseguidor do evangelho. Ele batia nos crentes, mandava prender. Ele pegou uma carta de autorização dos principais sacerdotes de Israel, que perseguiam o cristianismo, porque julgavam que o cristianismo fosse uma religião falsa. Uma vez que eles não creram no nome de Jesus, então eles achavam que o cristianismo era uma religião falsa, então eles perseguiam o cristianismo como que algo que estivesse se opondo ao judaísmo. E Paulo era um judeu, ele era um fariseu, como ele bem diz e declara isso, que era uma seita de judeus que queria cumprir à risca a lei. Então Paulo era fariseu e ele era judeu da tribo de Benjamim. Ele era de Israel, da tribo de Benjamim. Então ele pegou uma carta dos principais sacerdotes e saiu em direção à cidade de Damasco com o objetivo de prender, de bater e até matar os seguidores do Nazareno, os seguidores de Jesus. Só que no caminho, queridos, a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, vem dos lábios do Senhor. No caminho, o Saulo, que até então era o Saulo, no caminho o Saulo teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele viu um clarão de luz, que ele ficou cego, caiu no chão e perguntou: quem és, Senhor, quem és? E ele ouviu uma voz do céu que dizia, está escrito no livro de Atos, tá? Ele ouviu uma voz do céu que dizia: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo a igreja, amém? Só que quem persegue a igreja acaba perseguindo Jesus, que é o dono da igreja. Por isso que a voz disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Mas não quero entrar no mérito da questão. Mas ali Paulo se converteu, Saulo se converteu, Deus mudou o nome dele para Paulo, e ele se tornou um grande evangelista. Evangelizou todo o mundo da época, aquele mundo antigo, viajou de cidade em cidade pregando a palavra. E ele tinha um companheiro de viagem, como eu já falei para vocês, chamado Barnabé, que apresentou ele para os apóstolos, Por causa dessa perseguição toda aí, os apóstolos não queriam receber Paulo na igreja, porque achavam que ele estava se disfarçando de crente só para preparar uma armadilha para prender os irmãos, Então ninguém queria receber
recebê-lo na igreja, e Barnabé foi um que acreditou na conversão dele e apresentou ele para os apóstolos. Disse: não, realmente ele converteu, aconteceu isso com ele, e introduziu ele no meio da igreja, e aí ele se tornou esse grande evangelista. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: quem acha que pode viver intrigado, quem acha que pode viver, vamos dizer assim, sem paz, porque se eu não estou bem com o Cid, alguma coisa vai faltar em mim, né, Cid? Eu vou perder a paz, porque eu vou ter paz se nós estivermos bem, não é isso? Então, tem gente que acha que pode viver assim, eles usam isso, porque Paulo, em uma de suas viagens com Barnabé, ele teve uma, vamos dizer assim, ele teve uma discussão com Barnabé, porque um queria ir para um lugar, ou melhor, eles discutiram porque Barnabé queria que Marcos fosse junto e Paulo não queria, e foi aquele negócio. Eu sei que por conta disso eles se apartaram, foi um para um canto e outro para o outro. Aí a gente diz: até Paulo brigou, até Paulo se apartou com Barnabé, foi um para um canto, outro para o outro. Queridos, primeiro que eles não se tornaram, não ficaram brigados, eles continuaram se falando, eles continuaram tendo comunhão, e aquilo ali foi algo que Deus projetou, porque eles estavam andando juntos, e eles eram duas potências, dois grandes evangelistas que estavam juntos, e Deus queria separá-los, não no sentido de fazer eles brigarem, mas no sentido de que um fosse para um canto e o outro fosse para o outro, que o trabalho renderia mais e mais pessoas seriam evangelizadas. Quem está entendendo, diga glória a Deus, amém? Então, ali eles se apartaram, mas não foi questão de briga, de intriga, não. Foi algo que aconteceu, que Deus permitiu para que o evangelho se propagasse de uma forma maior. Mas aqui o salmista diz: com bom e bom sono, que os irmãos vivam em mim. É tão gostoso abraçar, queridos. Vocês já perceberam que eu gosto de abraçar? Eu evito um pouco de abraçar as irmãs, abraço mais de longe assim, porque o pessoal é tão bondoso hoje que pode querer falar mal de mim, então eu ando fugindo da aparência do mal, como a Bíblia diz. Então eu abraço mais de longe. Os homens eu abraço mais perto, porque não é possível, vão falar de mim, né? Então é tão gostoso abraçar, queridos, é tão gostoso viver em paz, é tão gostoso viver em união. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. É tão gostoso dizer eu te amo, sabe? Dizer eu gosto de você, sabe? É uma coisa linda. Então às vezes o diabo quer quebrar isso no nosso meio, ele quer desfazer isso no nosso meio, porque o próprio Jesus disse que o reino dividido não subsiste. Então, se estiver dividido, não vai para frente, a gente tem que estar unido. Então, nesse primeiro versículo é claro: Deus se alegra. Quem fala isso é o próprio Deus. Com bom e quão suave é que os irmãos vivam união. Está dizendo assim, Deus está dizendo assim: eu me alegro de ver vocês unidos, eu me alegro de ver vocês andando juntos, eu me alegro de ver vocês se ajudando mutuamente, eu me alegro de ver que vocês não estão falando mal uns dos outros, eu me alegro de ver que vocês estão vivendo a verdadeira paz que eu propus para você. Você está entendendo? Diga glória a Jesus, amém? O próprio texto que eu li no início do culto, em João 17, o Senhor Jesus diz assim, ele diz assim: assim como eu sou um contigo, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, é três que se torna um. Ele diz assim: eu também quero que eles, a minha oração, ele diz assim, a minha oração que eu faço a ti é que eles sejam um. Ou seja, nós somos muitos, mas nós precisamos viver como um. É a diversidade na unidade. Temos gostos diferentes, graus de instrução diferentes, às vezes até posição social diferente, cor de pele diferente, mas nós podemos ser um em Cristo Jesus, que nos amou para a gente andar juntos. Quem está entendendo, diga glória a Jesus, amém? E queridos, é apaixonante quando ele começa a falar sobre essa parte mais difícil no texto, que diz que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla dos seus vestidos. Aí como entender isso? Primeiro, nós não somos um simplesmente porque nós decidimos ser um. Nós não vivemos em
não temos comunhão simplesmente porque nós decidimos ter comunhão. Nós somos um, nós vivemos em paz e nós temos comunhão ou precisamos ter comunhão por causa da cabeça. Quem é a cabeça que a Bíblia diz? Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia nos apresenta como um corpo e apresenta Jesus como cabeça. Onde está o comando? No corpo ou na cabeça? O comando está na cabeça. A cabeça é que comanda, ou seja, quem comanda é Jesus. O que significa? Se nós estivermos ligados na cabeça, que é Jesus, nós, membros do corpo de Cristo, apesar de sermos muitos, nós vamos viver em paz, nós vamos ter comunhão, porque nós estamos sendo conduzidos pelo cabeça ou pela cabeça, que é Jesus de Nazaré, que quer que a gente viva um amor profundo, está entendendo? Adore o nome de Jesus de Nazaré, amém? Só que ele diz assim, que é como óleo precioso, que desce sobre a... Onde começa? Na cabeça. O óleo na Bíblia simboliza duas coisas. Primeira coisa que o óleo simboliza na Bíblia é festa. Você sabia que o óleo simboliza festa? Unguento, o óleo, você encontra na Bíblia, eram os perfumes usados antigamente. Por exemplo, esse óleo aqui que nós temos aqui na unção, ele é de nardo. Era um tipo de especiaria, de perfume, que as pessoas até se passavam, derramavam na cabeça para ficar cheirosas. Então, quem estava em festa se passava o óleo, o perfume que a Bíblia chama óleo da alegria, ou óleo de alegria. Se nós estamos em comunhão, nós temos que ter esse óleo de alegria na nossa vida, sabe? Esse perfume de alegria, amém? E as pessoas que estavam tristes não se perfumavam, não passavam perfume, não passavam óleo, simbolizando que estavam tristes. Mas a Bíblia diz que o óleo desceu sobre a cabeça, Jesus Cristo, que simboliza a nossa alegria. Eu não sou alegre simplesmente porque eu escolhi ser alegre, queridos. Eu sou alegre porque Jesus Cristo está na minha vida, e através da vida de Jesus em mim, eu recebi a alegria do céu. Você está entendendo? Adoro o nome de Jesus, amém? Outra coisa que o óleo simboliza na Bíblia é justamente a presença do Espírito Santo de Deus. O óleo simboliza na Bíblia a presença do Espírito Santo de Deus. Não vem água dele, não? Não veio a água, não esquece. O óleo simboliza na Bíblia a presença do Espírito Santo de Deus. Onde foi que o óleo foi derramado primeiro? Na cabeça. Por que nós temos o Espírito Santo de Deus? Porque nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Jesus é um motivo para nós termos o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo também na nossa vida é símbolo de alegria. Alegria do céu. Onde foi que começou? Na cabeça, que é Jesus. Então, todo motivo de nossa alegria, todo motivo de nossa comunhão, todo motivo de nossa união é estar em Jesus Cristo de Nazaré, porque esse Jesus mudou a nossa vida, mudou a nossa história, amém? Você está entendendo? Diga glória a Jesus. E só que o óleo não fica só na cabeça. A Bíblia diz que o óleo desce pela barba, desce pela orla das vestes, desce pela barba de Abraão, ou melhor, de Arão. Aí você pergunta, mas por que barba de Arão? Arão era o sumo sacerdote de Israel. Jesus é o sumo sacerdote da nossa vida. Jesus é o sumo sacerdote da nossa alma. Se a gente está ligado em Jesus, nós temos sobre a nossa vida um sumo sacerdote. Nós não somos um povo que está sem comando, não. Nós somos um povo que tem
comando. Nós temos uma cabeça, a cabeça que comanda é Jesus de Nazaré. Nós somos guiados por Jesus e mais. Nós não somos um povo sem sacerdote, nós somos um povo que tem um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é Jesus, que deu a vida por nós para mudar a nossa vida, e através da presença dele em nós, o óleo da alegria, a presença do Espírito Santo é derramada na nossa vida, e a presença de Deus muda a nossa história, e a história é linda. Mas pastor, o que isso tem a ver com união, com comunhão? Tem que haver, queridos, é que para esse óleo de alegria circular no corpo, os membros precisam estar ligados e funcionando. Se tem um membro que está com algum problema, o óleo da alegria não vai circular na vida dele, a vida não vai circular nele, então ele precisa sarar. E a única forma de sarar é que não existe outra forma de sarar do que reconhecer: eu errei e eu quero te pedir perdão, porque eu errei, porque eu falhei. É a única forma de sarar. O grande problema de tudo, querido, às vezes é o nosso ego, porque a gente insiste em achar que tem razão. Jesus quer que a gente entenda que nós não temos razão, e quem tem razão é Ele, e que decidiu derramar sobre nós o óleo da alegria, aleluia, o óleo do Espírito Santo. Então, queridos, quanto mais unidos nós tivermos, mais nós vamos ser uma igreja cheia do óleo da alegria, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da unção de Deus, aleluia. Então, Deus precisa circular na nossa vida o óleo da alegria, e Ele vai circular à medida que nós estivermos sadios, em paz, e o óleo vai estar circulando na nossa vida. Você pode fazer uma experiência. Você pega um fio e amarra, mas não faça isso por muito tempo não, queridos. Bem rapidinho, enrola no seu dedo um fio e aperta um pouquinho, você vai ver que o seu dedo vai começar a ficar roxo, porque vai parar de circular o sangue ali, a vida vai parar de circular, e o dedo vai perdendo a vida. E se você insistir naquilo, você pode até perder o dedo, porque o dedo deixou de receber a vida que tem no corpo. Então, isso acontece quando nós não estamos bem. Nós deixamos de receber essa vida que é Jesus. É por isso que Jesus diz: é maravilhoso, é glorioso quando os irmãos vivem em união, quando os irmãos se amam, quando os irmãos... E queridos, viver em união não é ser perfeito. Espera lá, pingo no i. Ninguém alcançou a perfeição ainda, queridos. Quem já alcançou a perfeição? Daquela estava orando aqui, queridos, e eu vou citar isso só como exemplo. Eu estava orando num ato de quebrantamento na presença de Deus na hora da adoração. Eu estava dizendo: Pai, eu sou pior do que todas essas pessoas que estão aqui nessa noite. Eu sou pior, eu sou o pior aqui. Agora, por que eu disse isso? Porque eu acabo falhando. Aí você diz: eu falho também, só que aparentemente eu conheço mais a verdade do que você, eu conheço mais a palavra do que você. Então, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, eu sou o pior aqui. Eu sou o mais digno de compaixão, de misericórdia, sabe? Então, o grande problema é que a gente quer se achar acima da média, sabe? Nós não estamos acima da média não, queridos. Só quem está acima da média é Jesus. Paulo disse que Ele morreu na cruz para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo disse assim: eu sou o pior dos pecadores. E eu digo nessa noite, queridos, eu sou o pior dessa reunião aqui. Eu sou o mais pecador dessa reunião aqui. Porque eu ainda erro em coisas que eu não deveria, mas está errando quando eu conheço mais a palavra. Então, o que Deus quer? Que a gente reconheça que nós estamos errados e que a gente precisa do óleo da alegria, que o óleo da alegria precisa circular na nossa vida, que a falta dessa harmonia, dessa comunhão tira o nosso brilho, faz mal para a gente. Jesus quer circular na nossa
nossa vida. O Espírito Santo quer circular em nós e nós precisamos viver em paz com todos, amar a todos. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Para finalizar, o texto diz assim, tem uma parte também que é difícil de entender, que diz assim: é como o orvalho que desce sobre o Hermon. Deixa eu ler aqui para ficar mais claro. É o versículo de número 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção e vida para sempre. Agora, por que ele diz assim? Que a gente viver em paz é igual ao orvalho do Hermon. O que é o Hermon? Queridos, o Hermon é um monte de 2.814 metros de altitude, de quase 3.000 metros de altitude, situado ao norte da terra de Israel, bem lá em cima, uma montanha de 2.814 metros de altitude, e que lá em cima da montanha cai neve, desce neve, sabe? O orvalho, aquela neve, sabe, faz com que o clima ali fique gostoso, o clima ali fique maravilhoso. E diz assim que esse orvalho que do Hermon desce sobre os montes de Sião. Então o Monte Hermon é um monte que fica ao norte, bem na cabeceira mesmo, onde nasce o Rio Jordão, lá onde nasce o Rio Jordão. E os montes de Sião, eles ficam aqui embaixo, no sul, lá ao redor de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que ela é rodeada por montes. Por isso que diz o salmista diz que assim como os montes estão firmes ao redor de Jerusalém, assim eu estou firme em ti, Senhor. Então a cidade de Jerusalém é cercada por esses montes, que são conhecidos como montes de Sião. E aqui em Jerusalém, aqui nessa região, uma região quente, uma região de um sol causticante. Mas o que é que acontece? Esse orvalho que cria, que nasce lá no Hermon, ele desce e resfria, traz um clima gostoso para os montes que estão ao redor de Jerusalém. Que isso tem a ver com união. Que se a gente estiver unido, aquilo que é produzido em mim pode ser compartilhado com você. Minha alegria pode ser compartilhada com você. A minha paz pode ser compartilhada com você, sabe? O meu orvalho que desce lá, que é gerado no Monte Hermon, ele é compartilhado com os montes de Sião. E aí deixa de ser aquele clima quente, perde aquele clima quente e nasce um clima gostoso, principalmente no verão. Por quê? Por causa do orvalho lá do Hermon, que traz uma coisa gostosa para os montes que estão ali em Sião. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Jesus. E no final do versículo 3 ele diz: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Que isso tem a ver com união. É porque, queridos, a terra de Israel, por ser uma terra seca, árida, ela não teria vida se não fosse o Rio Jordão. O Rio Jordão corre, ou melhor, ele corta toda a terra de Israel, de norte a sul. Ele nasce no Monte Hermon e deságua no Mar Morto, que fica lá no sul, lá no final. Então ele corta toda a terra de Israel, de norte a sul. O que isso tem a ver com união? Ele nasce lá no Monte Hermon e ele é liberado e vem trazendo vida para toda a terra árida de Israel. O que é isso, queridos? A alegria que Jesus dá para a gente, ela é compartilhada de vida para vida. E principalmente, aqui eu encerro de verdade, o texto diz: ali
o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Aonde? Ali onde? Ele fala no Monte Sião, ou seja, em Jerusalém. Deus ordena a bênção. O que tem a ver Jerusalém com isso? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei, é a cidade de Jesus. Simboliza a cidade do grande rei. O que isso significa? Que se nós estivermos em Jesus, a nossa vida vai ser diferente. Em Jesus nós vamos amar. Em Jesus nós vamos compartilhar. Em Jesus nós vamos ter a verdadeira paz. Pastor, a gente não vai mais pecar? Vai. Não de forma grosseira, por maldade, não. Nós vamos pecar por deslize, por falta de vigilância. Só que se nós estivermos em Jesus, Ele nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Se nós estivermos ligados nele, em Jesus, que é o cabeça, que é o nosso sumo sacerdote e que é de onde nós recebemos a vida, nós vamos sempre estar no Senhor e a vida vai estar em nós. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Fique de pé nesse momento em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, vem aqui à frente. Se tiver alguém que quer pedir perdão, vem aqui à frente também, por gentileza.